Vamos para palavras, queridos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Glória a Deus. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará com que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, Ele te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Que palavra tremenda nesta manhã para nossas vidas. Glória a Deus. Escute bem, preste atenção, queridos. Eu tenho falado nesses dias muito sobre princípios. Você que está conectado comigo aqui nas reuniões, nos cultos, você tem ouvido bastante eu falar de princípios. A Bíblia, ela coloca princípios para que a nossa vida seja atingida pelas bênçãos de Deus. Isto é em todas as áreas. Princípio para ser abençoado, princípio para receber a libertação, como falei quarta-feira, princípio para receber o batismo no Espírito Santo, princípio para que você receba desça nas águas, o princípio da Santa Ceia, e também o princípio das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. São princípios que regem o mundo espiritual. Então, se eu observo, se eu presto atenção nos princípios do reino, então eu começo a detectar aquilo que Deus Ele quer na minha vida, pessoal. Então, quando a gente lê uma palavra como essa, a gente entende que é princípios. Do versículo 2 em diante até o versículo 8, você vai ver que Deus, Ele vai, através de Moisés, entregar bênçãos sobre bênçãos, de todos os lados, de todas as formas, no meio dos animais, dentro da casa, aonde a pessoa estiver, ela será abençoada. Mas você percebe que no versículo 1 existe o que? Um princípio. Qual é o princípio? Leiamos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, é um princípio. No reino espiritual, no reino de Deus, nada é por acaso. Nada acontece porque aconteceu, coincidência. Pessoal, no mundo espiritual, no reino de Deus, não existe coincidência. O que existe é o plano de Deus para nossas vidas. É o princípio, irmã Rita, sobre as nossas vidas de Deus. Então, se Deus Ele vai me exaltar sobre todas as nações da terra,
e virão todas as bênçãos. Qual é o princípio? Ouvir e guardar atentamente o que? Os mandamentos de Deus. Ele diz algo importante assim, olha: será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele te ordena. Tendo o que, pessoal? O cuidado. O que é cuidado? Você já parou para ver o significado de cuidado? É o que? Cuidado é zelo, é proteção. Aleluias. É aquele cuidado que você tem com aquela criança recém-nascida, que você fica o tempo todo observando ele, para que ele não venha cair. É ou não é verdade? A hora dele se alimentar, mesmo que ele apenas chore, mas você tem que observar quando ele está chorando, para saber se ele está com fome ou sentindo dor. É o cuidado. Você precisa desse princípio para cuidar do seu bebê ou do seu neném. É ou não é verdade? Ou você que foi mãe, você sabe que precisou desse princípio para cuidar do seu filho. Como até hoje, né? Como até hoje. Tem coisa que eu não digo nem para minha mamãe, para ela não ficar assustada, porque eu sei que se eu disser, ela vai ficar aperreada, porque é um princípio materno. O zelo pelo filho, o cuidado pelo filho dele, mesmo que ele tenha 100 anos no mundo, mas a mãe sempre vai ter o princípio de cuidar. É claro, né? A verdadeira mãe vai ter o princípio de cuidar. Aleluias. Então é a mesma coisa, queridos, com aquilo que Deus ele nos ordena, com aquilo que Deus ele aplica em nossas vidas. É um princípio. A gente precisa guardar, ter o cuidado de guardar o que? As palavras do Senhor Jesus. Não apenas ouvir. É quando um culto de domingo, ou na quarta, na terça, quando você ouve, é chegar em casa e antes de dormir, o pastor falou isto hoje, e se fazer a pergunta: eu estou aplicando na minha vida? Porque tem pessoas que infelizmente só vai para a igreja e apenas ouve. Aliás, apenas escuta, mas não ouve. Eu já disse aqui, escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar eu posso escutar, mas se eu vou ouvir aquilo que está sendo dito para mim, aí é outra coisa totalmente diferente. É guardar no coração. É para que essa palavra aqui, pessoal, ela esteja dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. É para que essa palavra aqui, ela seja viva dentro de nós, através do compromisso, da sinceridade com Deus. Eu e o Cláudio chegamos aqui bem cedo hoje na igreja, e a gente viu, irmão, aqui um camboio. Não foi, Cláudio? De carros, um atrás do outro, para um ritual que vai acontecer agora de 9 horas. Para um ritual que vai acontecer agora. Mas, irmão, de 7h30 já estava tudo passando. E as instrumentárias deles, naquelas roupas todas, tal. É muita coisa. Não só é aquela, não. É por baixo, outras coisas, tal. Outras preparações. Com certeza. Olha, tá vendo, Cláudio? Observa. Com certeza, acordaram de 4h30, de 5 horas para cuidar. E um seguindo atrás do outro. Sabe por quê? Para eles, isso é princípio. E eu disse para o Cláudio: tá vendo, Cláudio? A gente precisa adotar isto, adotar este compromisso, este princípio em nossas vidas, porque eles não têm os ensinamentos de uma forma abstrata, não. Ele tem os ensinamentos, dona Fabiana, de uma forma concreta dentro deles, dona Cláudia, dentro deles. É justamente isso que falta para muitas pessoas serem abençoadas. É justamente isso que falta para que muitas pessoas recebam aquilo que Deus ele tem para nos ofertar. E eu estou dando mais vazão, eu estou dando mais prioridade aqui, não somente a bênção material. Porque não adianta ter bênção material se você não tiver a bênção espiritual. Porque se você tiver o dinheiro que tiver, a casa boa que tiver, o carro bom que você tiver, mas se você não tiver uma vida espiritual boa, sossegada diante de Deus, então você não tem paz. Isso quer dizer que você não tem nada na sua vida. É ou não é verdade, pessoal?
A tua vida espiritual, ela precisa estar sadia. A tua vida espiritual precisa estar em paz com você mesmo e com Deus, principalmente. Quem está entendendo isso aqui nesta manhã, pessoal? Está dando para entender? É isso, pessoal. É isso que Deus Ele quer de mim, Ele quer de nós. Que a gente se chegue mais a Ele, para que bênçãos maiores cheguem em nossas vidas. Eu digo uma coisa para vocês. Falo algo para vocês. Quando o cristão, aquela pessoa que tem compromisso com Deus de verdade, hoje é domingo, eu vou dar prioridade no primeiro horário e eu vou lá. Hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira. Quando você usa esses princípios de prioridade a Deus, de ler a palavra, de jejuar, de se consagrar, você vai atrair automaticamente, queridos, as bênçãos de Deus para as vossas vidas. Automaticamente acontece isso. Não basta, olha só, pessoal, não basta apenas orar na igreja, não basta apenas você ter uma vida movimentada espiritual dentro da igreja. Não basta. Você tem que manter essa conexão também na sua casa, ter os seus períodos de orações. Você pode fazer. Eu conheço uma irmã que ela, na sua casa, mesmo com que ela venha na igreja, ela faz as campanhas dela em casa. Ela sempre diz: ó, pastor, estou fazendo uma campanha, estou orando, estou buscando, né, irmã? Não é assim? Estou buscando, porque isso é um princípio. Eu entendo que não, só aqui na igreja não é suficiente, eu preciso levar isso para fora. Eu preciso levar esse princípio para fora da igreja. Quem está entendendo, pessoal? Está dando para entender nesta manhã? Então, quando isso acontece na sua vida, então você atrai as bênçãos de quem? De Deus na sua vida. Veja o que ele vai dizendo, depois do princípio do versículo 1. E todas, isso depois do princípio, né? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essa voz, dona Rebeca, fala dentro de nós. Não precisa você ficar correndo atrás de um profeta, não. Essa voz quer falar com você. Ah, pastor, mas é bom ouvir profeta. E como é bom? É bom ou não é, pessoal? É bom a gente ouvir uma mulher de Deus dando uma palavra. Mas Deus, Ele quer que você ouça também a voz dEle dentro de vocês. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele quer falar com vocês também. Ele quer orientá-los. Ele quer guiá-los. Ele quer falar com vocês. Pastor, eu não consigo escutar a voz de Deus. Será que você não consegue mesmo escutar a voz de Deus? Todo mundo é capaz de escutar a voz de Deus, pessoal. Todos vocês que estão aqui, até o Bernardo, ele é capaz de escutar a voz de Deus. O pequeno Samuel, meu filho, me surpreendeu esse dia, porque ele disse assim: papai, Deus falou comigo. Uma criança, na época tinha 6 anos, ou 5 anos. Deus falou comigo. Eu disse: falou como, filho? Falou na minha mente e eu escutei. Eu ouvi alguém falando na minha cabeça. Aí eu fiquei preocupado, né? Como foi que essa voz falou contigo? Ele disse assim: olha, a voz disse assim: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus do teu pai. E tu és precioso para mim. Então, se uma criança quando pôde ouvir uma voz falando dentro dela, que é a voz de Deus, você também pode ouvir a voz de Deus. Só basta a gente ficar ligado.
O problema, pessoal, de muitas pessoas, não somente dentro da igreja. Eu quero trazer aqui, sair um pouco do âmbito espiritual e trazer também para outros âmbitos. Por que muita gente não ouve a voz de Deus hoje? Porque está atarefado, porque está correndo demais, saindo do campo espiritual agora, entrando no espiritual. Por que tem muito marido que não ouve mais a esposa? Correria. Por que tem muita esposa que não ouve mais o marido, não para conversar? Correria. Está muito agitado, está correndo demais. É necessário parar para ouvir. É necessário parar para ouvir. Às vezes o esposo, a esposa, o filho ou a filha está dando sinais de que precisa ser ouvido. Está dando sinais de que quer desabafar. E acontece muitas vezes o esposo ou a esposa assim, é frescura, mas não é. Não é, queridos. Não se esqueça que você não vive no mundo espiritual apenas, você vive no mundo secular também. Isso aqui tem necessidade de conversar, de dialogar. Isso aqui muitas vezes tem a vontade de desabafar, não é verdade? Às vezes a gente procura alguém para desabafar, só me escuta, eu estou assim, somente desabafar. A gente tem ouvido muito pouco nossos filhos, as nossas esposas. Os nossos esposos têm ouvido muito pouco, porque está muito ligado a outras coisas. A mesma coisa com Deus. Deus está falando. O problema é quem está ligado muito em outras coisas. O problema é que é aquela vassoura que eu preguei na quarta-feira, aqui uma quarta-feira dessa. O problema é a vassoura que não está permitindo com que você, quem estava aqui no dia da pregação, se lembra que eu preguei sobre a vassoura de Marta. O problema é que a atenção está mais voltada para a vassoura, para o dia a dia, para os serviços, que alguém se esquece de falar com Deus, se esquece de ouvir. Deus, Ele fala por todos os meios possíveis. É ou não é, irmã Rita? É ou não é, irmão Zival? Por todos os meios possíveis. Teve uma vez que olha só, pessoal, veja como Deus fala. É só você ficar atento. Eu estava tão aperreado nesse dia, tão inquieto nesse dia. Nesse dia eu estava trabalhando, eu subi a Kombi, e dentro da Kombi, a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma frase, irmã Rita: não temas, o Senhor é contigo. Aquela palavra, ela calou forte no meu coração, porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Porque eu entrei naquela Kombi desesperado, com a mente preocupada demais. Não temas, o Senhor é contigo. Isso aconteceu agora há pouco, agora de madrugada. Eu estava na rede conversando com Deus, algo com Ele. Se Deus. De repente, quando eu pego o celular, recebo uma mensagem. E aquela mensagem fala toda a minha oração que eu tinha feito. Toda a minha oração, ou seja, Deus está falando a toda hora e a todo instante, através do hino, através de um gesto, através da natureza. Aleluias. Uma vez eu olhei para a Bíblia, irmão Rosival, eu olhei para a Bíblia assim, fechadinho, olhei para a Bíblia, eu disse: Jesus, que situação, hein? Eu olhando para a Bíblia, e a voz veio assim: olha para a palavra. Não precisa abrir, olha para a palavra. E eu olhei, e a voz veio assim, disse assim: olha, existe o tempo de falar e o tempo de eu ficar em silêncio na vida dos meus filhos. Porque eu vi pela Bíblia. São princípios, queridos. Quando a gente ouve, a gente consegue ouvir essa voz, a gente atrai o que? As bênçãos de Deus para nossas vidas. E veja o que ele diz no versículo 3: bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Diga amém, queridos. Entenderam esta palavra? Quando você
para ouvir a voz de Deus, então essas bênçãos vêm sobre a sua vida. Olha o que ele diz: se no campo ou na cidade, tu serás abençoado. Quando você tem princípio com Deus, quando você tem altar com Deus, seja onde você estiver, Deus, Ele te destaca. Seja no campo, seja na cidade, você é destacado, porque existe uma bênção sobre a sua vida. Eu estava lendo um artigo agora há pouco, alguém reclamando, né, da gente que usa a fé, e diz assim: o melhor desta terra é nosso. Queridos, eu sei que a vida de cristão é de sofrimento, é ou não é verdade? Quem dizer que é fácil aqui servir a Jesus? Eu estou falando de segredo, não é fácil ser crente, é fácil ser crente, porque o diabo é, então se ele é fácil para ele. Eu sei que a gente sofre, a gente padece. Eu sei que o nosso galardão não é aqui nessa terra, é lá em cima. Eu sei disso. Eu sei que não vai ser fácil, não é um mar de rosas. A gente tira desde o princípio que a gente aceitou Jesus, aliás, que a gente se entregou para Jesus, que é uma guerra em cima da outra. E quando você respira, pensando que venceu uma, você já está com o pé em outra. É aquele ditado: quanto mais a gente ora, mais assombração aparece, é ou não é verdade? Você acaba de resolver um problema aqui, surge outro. Eu sei que não é fácil. Não é questão de ser teologia da prosperidade. Não é questão de motivar o de coche e motivar as pessoas esse é o melhor, como o melhor da terra. Não é questão disso. Não é. Eu sei que vai ter sofrimento, mas também eu não posso levar uma vida de miserável. Não é verdade? Eu sei que vai ter sofrimento. Eu estou disposto a enfrentar as lutas, as dificuldades, mas também eu não posso levar uma vida de miserável. Uma vez que eu vivo em obediência à palavra, uma vez que eu sou fiel ao altar, uma vez que eu obedeço ao homem de Deus, uma vez que eu guardo o princípio, então eu não posso levar uma vida de miserável. Se fosse assim, a palavra de Deus não faria sentido. Estou certo ou errado, pessoal? Porque tem gente que tem a ideia que o cristão tem que ser pobre e lascado. Não, pessoal. Não. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você viva a bênção que Ele tem para dar a você. Foi Ele mesmo que diz, Jesus mesmo diz, qual é o pai que se o filho pedir pão, dá uma pedra, um escorpião, alguma coisa perversa, mortífera. Não é verdade? Você tira pelo seu filho. Está ali a Iera segurando o Bernardo, e está ali a Clarinha. Eu duvido que ela quer o pior para eles. A irmã Rita e a irmã Cleide já têm filhos adultos, é ou não é verdade? Mas vocês querem o mal para eles? Jamais. Quer o bem. A mesma coisa é Deus, queridos. Ele quer sempre o bem, que a gente seja abençoados. Mas isso não quer dizer, viu? Isso não quer dizer que não vai ter luta. Vai ter luta, mas com gostinho de vitória, com gostinho de ouvir Deus dizer assim: olha, está passando pela dificuldade, mas eu sou contigo. Está passando pelo processo, mas eu sou o teu Deus. Está passando pela calúnia, mas eu sou o teu juiz e o teu advogado. Estou falando isso e você, mas eu sou o teu escudo. Oh, glória a Deus! Vai ter prova, mas também você será abençoado. Vai ter dificuldade, vai ter lutas, vai ter perseguição, porque é isso que nos aproxima de Deus. Oh, aleluias! Você já parou para imaginar, para pensar, para raciocinar que aquilo que é ofensivo, que nos ataca, que nos oprime, é justamente aquilo que nos leva, olha só, para perto de Deus? Você, aleluia, glória a Deus. Você já parou para pensar, para raciocinar que aquilo que te aflige é justamente isso que te aproxima de quem? De Deus. Que te aproxima da onde? Da oração. Que faz você levantar os olhos aos céus e dizer assim: Deus, me ajuda.
Eu preciso do Senhor, vem cá, papai, me ajuda. É justamente isso. O problema é que a gente só quer ver, olha para mim, você em casa. O problema é que a gente só quer ver o lado ruim das coisas. A Gliciane mandou um meme para mim, um dizerzinho com uma cara de dois cachorrinhos assim, era um olhando para lá e outro olhando para cá, e assim: a minha cara quando as coisas estão bem. E é justamente isso que acontece comigo às vezes. Já fico preocupado, irmã Cleide, quando as coisas estão bem. Espera aí, o que é que está acontecendo? Eu já digo logo, irmã Rita, irmã Cláudia, alguma coisa está vindo por aí. É ou não é? É ou não é verdade? Quando eu vejo aquela calmaria assim, não, Fabiana, aquele negócio assim, ih, rapaz, eu vim tempestade por aí. Vem uma coisa por aí. Aleluias. E o incrível que pareça, a gente quando está naquela calmaria, pode perceber, a gente não tem costume de orar com aquele fervor. Você ora, não é verdade? Você ora, agradece, faz aquela oração, mas quando você está passando pelo processo, você ora mesmo, Deus, ou seja, não é tão ruim a situação, não é tão ruim o problema. É esse problema que te deixa forte, te deixa fortalecido. Aleluias. Porque depois da luta vem o que? A vitória. E não há vitória sem luta. Dificuldade ensina você muitas coisas que você precisa aprender. Algo que a gente não aprende no palácio, a gente aprende no processo, no deserto. A gente descobre quem está com você e quem não está. A gente descobre quem está na fé com você e quem não está, quem está disposto a te ajudar e quem não está. Então, queridos, guarde esse princípio na sua vida. Honre a Deus, guarde a palavra dele no seu coração, tenha cuidado nisso, e todas essas bênçãos virão sobre a sua vida. E eu quero terminar lendo com vocês, porque é o versículo 8, pessoal, que eu quero deixar para vocês, para a gente buscar o Espírito Santo e ir para nossas casas. Veja o que diz o versículo 8. E receba esta palavra, viu? Você de casa, receba esta palavra, que assim diz o Senhor através da sua palavra. O Senhor mandará com que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, na tua casa, e em tudo que puseres a tua mão, Ele te abençoará na terra que te der quem? O Senhor teu Deus. Amém, queridos? Guarda essa palavra. Ele está dizendo que nesta manhã Ele vai enviar a bênção sobre a tua casa, sobre o teu celeiro, sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre a tua vida, naquele algo impossível. Pessoal, eu descobri que para Deus não existe impossível. E Ele é o Deus que fará o milagre impossível na sua vida. Ele está enviando a bênção sobre o nosso celeiro nessa manhã. Bênçãos espirituais e materiais estão sendo liberadas nesta casa, nesta manhã. Eu não estou dizendo isso por dizer, não, é a voz que está falando comigo, está dizendo assim, olha, bênçãos espirituais, que é fundamental, está sendo liberadas. E automaticamente, bênçãos materiais para nossas vidas, porque a gente precisa também. Porque a moeda aqui não é moeda espiritual, é moeda física. E Deus, Ele vai te abençoar. Eu vejo Deus abençoando uma pessoa que está aqui nesta casa, nesta manhã, com uma bênção financeira muito grande, pessoal. Alguém que está aqui, que não está em casa, não está aqui. Eu vejo Deus abençoando alguém nesta manhã, com uma bênção financeira muito, muito grande mesmo. Existe bênção sendo liberada nesta manhã. Talvez você não está vendo o que eu estou vendo aqui, mas está descendo como se fosse uns pó, uns brilhos pequenos sobre as nossas cabeças nessa manhã. E esse brilho que eu vejo é as bênçãos de Deus que está descendo sobre as nossas vidas.
Você vai levar nesta manhã, na tua amassadeira, na tua casa, a bênção de Deus. Tu sai dessa casa nesta manhã abençoada e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?